Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se no Evangelho de Marcos capítulo 16. Marcos 16, 7, que diz assim: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aqui estava falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei interessante que aqui diz assim, ó: E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantados. Porém, ele lhes disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. O que eu achei mais interessante nesta mensagem, irmãos e irmãs, foi essa parte aqui que me chamou muita atenção. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Por que foi tão frisado a palavra Pedro? Porque o anjo do Senhor falou: avisa que Jesus de Nazaré já ressuscitou. Avisa os discípulos e a Pedro. Sabe por quê que está frisado bem aqui Pedro? Porque Pedro, quando Jesus foi crucificado, ele negou o Senhor 3 vezes. Então o galo cantou e ele se arrependeu, chorou amargamente. E por quê? Porque ele arrependeu-se de ter negado o Senhor Jesus. E quando ele sentiu assim que tinha feito isso, ele se arrependeu muito, muito, muito. E ele saiu chorando, ficou triste e ele voltou para pescar. Ele achou que estava tudo acabado, que estava tudo já tinha sido tudo acabado, não tinha mais solução. E ele voltou a fazer o que ele fazia antes. E isso acontece com muitos que se afastam, não vou dizer desviado, porque desviado é uma palavra feia, vou dizer afastado, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Muitas vezes comete um erro, um pecado, alguma coisa que magoou, alguma coisa que machucou, e a pessoa volta de novo a praticar as mesmas coisas que praticava antes, e às vezes o estado da pessoa ainda fica pior. Mas aqui, o anjo do Senhor, ele se referiu a Pedro, em especial. Vá lá, avise aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Porque mesmo que Pedro tenha dado um ponto final, Jesus não deu um ponto final. Sabe por quê? Porque Pedro, quando Jesus estava para ser entregue, que Judas ali estava traindo Jesus, quando Judas chegou com os soldados e beijou Jesus, e disse: aquele que eu beijar, esse é aquele. E daí ele foi identificado com um beijo. Ele foi traído com um beijo. Quando Judas foi lá e beijou Jesus, Pedro ficou furioso, pegou a espada, foi lá e cortou a orelha de Malco. E eu acho assim que ele quis defender Jesus. Ele se desesperou ali. Daí Jesus falou: você não acha que se eu quisesse podia pedir ao Pai e ele mandaria milhares de anjos para me salvar? Mas não, ele tinha que passar pela crucificação. E Pedro não entendia isso. Pedro ficou triste, ficou desesperado e atacou o soldado. Jesus foi lá, pegou a orelha, colocou a orelha de novo ali, fez um milagre, colocou a orelha de Malco no lugar onde estava. E depois, quando Jesus foi para a crucificação, ele foi caminhando e olhando, ele foi seguindo Jesus. Mas daí quando chegaram para perto dele ali, as pessoas olhavam e diziam assim: você fala igual eles, você é igual eles. Não conheço, não sei quem é. E ele foi negou 3 vezes, até que o galo cantou. E Jesus falou,
Jesus falou para ele que isso ia acontecer, porque quando eles estavam numa conversa, o Senhor falou que ia morrer, e Pedro falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, isso não vai acontecer. Ele falou, arreda-te de mim, Satanás. Aí ele falou para ele, porque você não conhece, só vê as coisas dos homens, não vê as coisas de Deus. Ele falou, não, Senhor, por ti eu até morreria. Ele falou, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. E depois, quando ele foi para ser crucificado, realmente ele negou 3 vezes. E isso doeu no coração de Pedro. A parte que ele negou Jesus, ele ficou tão triste que ele não queria mais nada. Ele voltou para a praia para pescar. E Jesus foi aonde ele estava. Oricanta. Isso que foi o mais bonito. Escute só essa parte aqui, irmãos. Vamos ler essa parte aqui que eu achei bem interessante. Aqui diz na santa e maravilhosa palavra do Senhor. Aqui, ó. Simão Pedro, João, aqui de João, capítulo 21, João 21, 11. João 21, 11. Tá aqui, João 21, 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou por Jesus e tomou o pão, deu semelhantemente ao peixe, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado dos mortos, e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? Eu achei interessante que Jesus foi atrás de Pedro. Disse Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também vós vamos contigo. Subiram logo para o barco naquela noite e nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia. Para os discípulos, não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam, não. E ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Irmãos, essa história aqui é linda, essa história aqui é maravilhosa. Por quê? Porque Pedro já tinha voltado a pescar, já tinha virado um pescador novamente, só que ele ficou a noite toda pescando e não conseguiu. E daí, depois que Jesus ressuscitou, Jesus voltou até a praia, foi atrás de Pedro. E quando ele viu que eles não tinham pescado nada, Jesus deu uma ordem. Olhem a ordem que Jesus deu. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E ali eles lançaram. E daí, quando eles pegaram aquele montaréu de peixe, eles começaram a ver que era Jesus que estava ali, que tinha ressuscitado. E Jesus foi até Pedro. Depois que eles jantaram, comeram, aí Jesus foi até Pedro e ele teve um diálogo muito lindo. Ali foi o momento em que Jesus tratou da parte sentimental de Pedro. Ali Jesus tratou de Pedro. Jesus não desiste das pessoas, irmãos. Ele não desiste. Olha só, eu achei tão linda essa parte. Olha que lindo aqui, ó. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse a 3ª vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito. Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Eu achei linda a maneira como Jesus foi lá tratar dos sentimentos de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando ele falou, Pedro, tu me amas pela 3ª vez, ali ele se entristeceu muito. E ali ele abriu o coração.
Ele falou, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. E ali Pedro foi curado. Ali Pedro foi curado por Jesus. Jesus curou a Pedro. Ali ele foi sarado da sua ferida interior, daquilo que estava lá dentro da sua alma, corroendo o seu espírito. Ali ele viu que Jesus estava perdoando ele. Irmãos, nós precisamos disso, nós precisamos do perdão de Jesus. Muitas vezes, irmãos, estamos, quem sabe você está dizendo assim, pastor, essa palavra falou comigo, porque realmente estou enfraquecida na fé. Tantas coisas me aconteceram que abalou a minha fé, e hoje não estou nem conseguindo mais ir para a igreja, hoje não estou conseguindo mais orar, não estou conseguindo mais buscar o Senhor. Tem pessoas que estão magoadas com Deus, sabe? Estão tão magoadas porque queriam que o Senhor fizesse tantas coisas por elas, que tinham sonhos, projetos, os sonhos foram desfeitos na areia da praia, e as pessoas não conseguiram realizar os seus sonhos, seus projetos, e culpam ao Senhor. Outros queriam fazer a obra, mas quando começaram a colocar a mão no arado, veio um ataque espiritual muito grande de demônios, e ali foi atacado várias áreas das suas vidas, e eles não conseguiram, e ali eles tombaram, acabaram se afastando da casa do Senhor, e se entristeceram muito. Mas aqui nós temos uma mensagem linda. Aqui diz que Jesus, ele não desamparou, a palavra é essa, Jesus não desamparou a Pedro. Pelo contrário, ele escolheu exatamente Pedro. Quando ele foi lá na areia da praia, quando ele viu que Pedro tinha voltado a pescar, que ele estava com a vida dele, com a rotina normal, que ele era pescador antes de ser o discípulo do Senhor, ele falou, agora não serás mais. Quando Jesus chamou ele, Jesus falou para Pedro, Pedro, agora você não será mais pescador de homens, agora você será pescador de almas. Então chamou ele para o reino, e ele deixou a pescaria, largou o barco, largou a rede e começou a seguir Jesus. Mas quando ele negou Jesus, ele se entristeceu tanto, colocou um ponto final no ministério e voltou de novo para a areia da praia, voltou de novo para o barco, voltou de novo para a pescaria e voltou a pescar, como se nada tivesse acontecido. Ele desistiu, mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu de Pedro. Se Jesus não desistiu de Pedro, Jesus também não desistiu de você. Jesus não desistiu de mim. Nós somos pecadores, pecamos até em pensamento. Nós não somos santos. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Nós estamos buscando uma santificação, mas ainda pecamos com palavras, com atos. Nós não somos perfeitos, isso que eu quero dizer. Não somos perfeitos, mas nós lutamos para alcançar o quê? A coroa incorruptível. Nós queremos um dia, quando a trombeta soar, queremos estar com o Senhor na glória, queremos ser arrebatados com o Senhor, queremos participar da Santa Ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo, mas o Senhor sabe que temos defeitos e falhas. Mas mesmo que você tenha defeitos, mesmo que você tenha falhas, mesmo que você tenha problemas na tua caminhada com o Senhor, não desista. A palavra é essa, não desista. Não volte para a areia da praia, não volte para pescar como Pedro. Pedro voltou para pescar, mas Jesus foi atrás dele e Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Quando falou a terceira vez, Pedro entendeu o que Jesus estava falando. E ele falou, tu sabes todas as coisas. Ele sabe que você é falho. Ele sabe que eu sou falha. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas só que quando tem uma pessoa que diz assim, não importa o que eu esteja passando, não importa a luta que eu esteja passando, não importa o vento que eu esteja passando, eu não vou desistir. Mesmo que venha... quem sabe o inferno se levantar contra você, mesmo que venha ventos de todos os lados, mesmo que venha terremoto, mesmo que venha todos os problemas e dificuldades contra a tua vida, mesmo que o mar fique terrível ao ponto de você dizer, Senhor, me socorre que o mar está bravo, mesmo assim, você diz, eu não vou desistir, Jesus, eu não vou desistir, eu não sou de desistir. Não desista, porque assim como Jesus foi até Pedro, ele está indo até você. Você está fraco?
Está se sentindo fraca? Não desista. Jesus está indo até você. Hoje Jesus está indo até você através dessa palavra. E sabe o que Jesus está falando para você? Filho, filha, não desista. Não desista do teu ministério. Não desista dos teus sonhos, porque ainda vou realizar os teus sonhos. Lembra da promessa. Lembra da promessa. Todos nós temos uma promessa. Lembra da promessa. Se gruda na promessa. E diz, Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar a carregar o meu cajado. O Senhor vai me ajudar nessa liderança. O Senhor vai me ajudar na minha família. E o Senhor vai estar comigo. E o Senhor não vai deixar eu cair. Se você gostou desta palavra, e se essa palavra falou no teu coração, pastor, era essa palavra mesmo que eu precisava ouvir. Então, inscreva-se no canal, assine o sininho de notificações e também compartilhe com seus amigos, parentes, aqueles que você ama. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é verdade, Pai, o Senhor não desistiu de Pedro. Pai, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor foi em busca dos seus discípulos e foi atrás de Pedro, que estava ali na praia. Ele já tinha desistido, ele já tinha, Pai, jogado as redes, voltou ali a pescar, voltou à vida cotidiana do dia a dia, ele voltou às tarefas do dia e ele voltou à vida normal que ele vivia antes de seguir ao Senhor. Senhor, ele pode ter desistido, mas o Senhor não desistiu dele. Assim como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor também não desistiu de mim. O Senhor não desistiu desse povo, Pai, que está aí, Senhor Jesus. Quem sabe tem pessoas aqui que estão assistindo, Senhor, este canal e estão tristes, deprimidas e estão desistindo. Se você desistiu, não, fique firme, não desista, porque Jesus não desistiu de você. Você pode ter desistido, mas Jesus nunca vai desistir, nem de mim e nem de você. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, a tua vida hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.